Hoje eu vou explicar como se livrar da multa da CEMIG. Bem, muitas das pessoas têm tido esse dissabor, né, de chegar em sua casa, já está uma correspondência da CEMIG com relação a uma troca de relógio, onde há uma suspeita de irregularidade. Bem, nesse vídeo eu vou explicar o que fazer, quais são os passos a prosseguir para resolver definitivamente esse problema da CEMIG sem ter que pagar nada. É isso mesmo, sem ter que pagar nada. Aproveita, se inscreve no canal mais sobre conteúdos da CEMIG e outros fatores cotidianos, né, dos problemas da maioria dos brasileiros. Bem, vamos lá. Com relação ao problema da CEMIG, muitas pessoas às vezes reclamam, né? Ah, chegou para mim que um documento eu não estava, eu não assinei, o relógio era antigo. Só que essa argumentação por si só não vai adiantar você ir numa agência da CEMIG para tentar resolver. Primeira coisa que eu falo com todos vocês, calma. Se você está vendo esse vídeo, fique tranquilo. Se primeiramente você se deparou, recebeu ou assinou algum documento onde veio um funcionário da CEMIG trocando um relógio, alegando alguma irregularidade, já peço a vocês para acalmar, porque a maioria das vezes os relógios são antigos e só está somente sem o selo. Então, primeira coisa, não se preocupe, aproveita dessa informação, dá um like, curte esse vídeo para chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Deparou com essa situação? Vocês não vão fazer nada. Vamos pegar um documento que vai estar escrito lá. Você pode olhar no documento, seu primeiro que você recebeu, chama-se cálculo de consumo irregular. Você vai pegar esse cálculo e aguardar. Vamos falar, nós vamos fazer uma perícia, se você quiser acompanhar, já falo de antemão, não acompanhe perícia, você não é perito. Outra coisa, a própria CEMIG é parte interessada em falar que tem multa. Então não adianta você ir comparecer, perder seu tempo precioso para ir lá ver uma medição de relógio que 99% das vezes fala que há multa. Então, primeira coisa, consumidor, não compareça. Guarde o documento. Fique tranquilo, não tem o que providência que tomar nesse momento, desse primeiro documento. Você vai aguardar. Nem sempre pode não chegar uma multa. Agora, passado geralmente 30, 40 dias, se chegou sim uma multa constando um valor a pagar, você não tem que também ir à CEMIG, eles não vão resolver. O máximo que eles vão fazer quando você vai lá, eles fazem de propósito, para te dar uma multa exorbitante, sem ser condições de pagar a multa, às vezes 10 vezes, 20 vezes maior que o salário que o senhor ou a senhora ganha. E você vai desesperada, achando que vai ficar sem energia. O que a senhora ou o senhor faz? Parcela. Então, a partir de hoje, não vá fazer parcelamento. Aguarde, primeiramente, esse documento, né, que é o cálculo de consumo irregular. Recebeu? Fique quieto. Recebeu a multa? Aí sim providência, mas não ir na CEMIG. Procure um advogado de sua confiança, que é especialista na matéria, para te ajudar a resolver. Aí tem gente que fala, doutora, é complicado eu conseguir pagar, já não consigo pagar a multa, como é que eu vou arrumar um profissional que vai resolver meu problema? Bem, deixa eu te dar a notícia, a maioria dos advogados especialistas, que são vários que a senhora vai procurar, geralmente ele vai te cobrar 30% do valor da multa. Você vai falar, meu Deus, eu tenho uma multa aqui, por exemplo, de 30 mil reais, eu ainda tenho que pagar o advogado 30% para entrar com o processo? Como é que fica? Deixa eu te dar notícia boa. O especialista nessa área, ele pode te dar o seguinte, uma só garantia, porque na justiça, para resolver essa situação, não existe garantia. Não quer dizer que você vai entrar na justiça e vai ganhar, porque isso é interpretação do juiz. Porém, existe um fato relevante que você pode levar lá para o seu advogado resolver, que é o seguinte, muitas das vezes, essas multas, quando não consegue anulação na justiça, você consegue a redução dela de até 70% a 80%. Por quê? Porque as médias usadas pelo consumo são as maiores médias. E existem vários custos. Se você tiver com a multa na mão do cálculo de consumo irregular, que vem a relação, vai lá embaixo no rodapé, que você vai ver custo administrativo, vários custos que não existem.
Então você consegue, se o seu advogado, por exemplo, perder a causa, vamos dizer que ele perdeu e você já teve um custo lá de 30% do valor da multa, só a redução que o advogado souber fazer, mesmo perdendo a ação, para deduzir esses valores, mais os honorários que o advogado te cobrou, vai ficar muito mais barato que a multa. Então, por que eu aconselho a procurar um profissional que saiba trabalhar nessa vertente? Porque o profissional, ele não pede só a anulação da multa, ele pede a redução do cálculo em valores que você pode pagar. E não necessariamente precisa ser no processo. Existe canal dentro da própria CEMIG que você consegue, depois que acionou a justiça, tá? Você precisa do advogado, não tem como você ir já pedir isso que eles não vão considerar. Você consegue essa redução aí de 80% para pagar aquilo ali, caso o senhor ou a senhora perderam a ação. Então, por isso que eu falo, compensa demais contratar um profissional, procurar um profissional especializado, um advogado de sua confiança, para tratar dessa ação justamente por essa vantagem. Então é o seguinte, eu vou ter ali a média que o advogado cobra, a média de 30% para resolver meu problema. Mas imagina eu com a multa, eu entendo a dor dos senhores com a multa. Eu tô com a multa e ainda vou assumir uma dívida para ver se vai resolver. Realmente, o advogado honesto, ele vai falar, nós vamos tentar, ele vai entrar com argumentos jurídicos, já tem várias decisões, mas muitas decisões anulando essas multas, porque a maioria é relógio antigo, a CEMIG usa isso de desculpa para jogar nas suas costas a multa. Muitas vezes senhoras e senhores aposentados que ganham pouco, nunca mexeram, nunca chegaram pelo relógio e simplesmente ficam ali desesperados, que são muito honestos e querem pagar preocupado com aquilo. Tem gente que não dorme, liga para o escritório, por exemplo, fala, doutor, não sei o que fazer, preocupado, porque vai cortar a energia. A CEMIG usa de má fé nesse sentido. Por quê? Ela força você a pagar. O certo mesmo é a CEMIG, aí eu concordaria com ela, se há fraude ou não, e ela pelo menos ingressou com uma ação de cobrança e não foi na sua energia e cortou por causa desse gato, que não foi gato, dessa irregularidade, aí sim ela teria o direito até de cobrar. Agora, ela impôs o consumidor, olha só, houve uma multa aqui, e se você não pagar, você vai ficar sem energia. Isso é um absurdo. Ela te ameaça indiretamente. Então, muita gente paga. Então, procure um profissional de sua confiança. Ele vai te cobrar? Sim. Em média, os advogados cobram em torno de 30% do valor da multa. Na hora que ingressa com a ação, ele vai te cobrar esse valor. Mas fiquem atentos com relação a essa benefício se há uma perda de causa. Porque o advogado falar também que a causa é ganha 100%, isso não existe. Não existe. Existe um profissional competente que vai te dar, a situação é essa. Existe uma possibilidade muito grande de anulação dessa multa, inclusive com dano moral. Porém, estou te cobrando ali 30%, mas eu consigo, se a gente perder o processo, uma dedução dessa multa que é independente da justiça. Então, às vezes, você vai oriente o seu advogado, não no sentido do trabalho técnico, que a maioria dos advogados são muito competentes, mas dessa possibilidade, porque aí justifica os honorários para não ficar mais caro para o seu bolso, além da multa, os honorários do advogado. Eu falo isso porque muita gente tem procurado o juizado especial, inclusive aqui no canal nós temos vídeos falando para procurar o juizado, são vídeos mais antigos. Hoje eu já ressalto, não é interessante você ir no juizado de pequenas causas sozinho. É preferível contratar um profissional e falar com ele. Eu vi um vídeo no YouTube onde ele fala que o melhor seria um rito ordinário. O que é esse rito ordinário? É o processo comum na justiça comum. É a melhor forma. Até porque se você perde a causa, você tem vários recursos, desde no Tribunal de Justiça até o STJ e o STF. Cabe recurso. Se você acionar a justiça, o juizado sozinho, você pode ir. Só que se você perde a causa, primeiramente, para você recorrer, você já precisa do advogado. Então, na verdade, aí um advogado assume aquela situação já com o processo praticamente perdido. Não adianta você contratar ele para fazer apelação, de repente você vai jogar dinheiro aí fora, porque, na verdade, você que fez da termação ali os pedidos e não está bem instruída a petição inicial. Não está instruído bem os pedidos. Então, o interessante é procurar um profissional desde antes e olhar essa possibilidade. Doutor, eu sei que a média se cobra 30% do valor da multa. Só que eu já vi um vídeo no YouTube, no canal
no escritório de advocacia, onde eles falam que mesmo se não conseguir sucesso, há uma possibilidade de, depois dessa ação na justiça perdedora, você conseguir uma redução de até 80% da multa, tirando os custos. Então, ou seja, aí, doutor, o senhor vai receber seus 30%, porém, com a dedução que eu paguei, ainda fica mais barato do que eu ir lá parcelar e pagar a multa. Então, fiquem atentos com relação a isso. E não tem nada de entrar em desespero, primeiramente, quando recebeu a carta. Aproveita agora, compartilha esse vídeo com todo mundo que tem problema com a CEMIG. Compartilha no grupo de família, compartilha a todos para saber verdadeiramente os seus direitos, para não ser prejudicado por falta de informação. Então, compartilha esse vídeo agora, dá um like. Se você gostou do conteúdo, dá um like, ajuda o canal a crescer para informar mais pessoas dos seus direitos. E qualquer dúvida, qualquer informação, estamos aqui, o canal tem um link aí do WhatsApp, estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Mas procure um profissional de sua confiança, porque esse problema é completamente dá para resolver. Se você já está sem energia, procure o profissional rápido. Se você recebeu, não a primeira, mas já a carta multa, observa a data de vencimento embaixo. Por quê? Depois daquela data de vencimento, eles embutem esse valor da multa na sua conta de energia de consumo normal. E você, com isso no consumo normal, não vai ter condição de pagar e vão cortar sua energia, forçando a você ir lá parcelar do jeito que eles querem. Então tome providência o mais rápido possível, para você não ter seu direito prejudicado. Então fica aqui a dica. Outro detalhe importante e interessante dizer é que toda vez que há um desvio realmente de energia, como a CEMIG é uma distribuição, ela distribui todos os quilowatts que se passa na rede de transmissão, é contabilizado. Então, se há um desvio de energia que não foi na sua casa ou em vários locais, a CEMIG tem um controle de quantos quilowatts passou a mais, que o dinheiro não está no caixa dela. Então, o que ela faz? Naquele próximo mês subsequente, ela faz um rateio e divide aquele desvio de qualquer lugar na sua conta de energia, ou seja, até quem desviou, a CEMIG já está recebendo os valores. Então, fiquem atentos. E outro detalhe, agora fica aqui, o que vocês acham? Comente nos comentários o que a CEMIG faz, se não é um absurdo ou não. Você acha que é culpa do governo ou não é culpa do governo esse problema com a CEMIG? Deixa aí nos seus comentários e vamos desabafar sobre esses problemas para ver se cada dia mais conseguimos resolver isso de uma vez por todas. Porque são mais de 20 anos, pelo menos, que eu conheço que a CEMIG tem o mesmo procedimento. Esse vídeo tem que viralizar, compartilhar, para justamente ver se a CEMIG para de praticar esses atos. Tirar um relógio porque está sem um selo, porque ele é antigo e simplesmente imputar ao consumidor uma multa. Nós já estamos numa dificuldade financeira muito grande, a inflação no nosso país, estamos com um problema político e quem paga essa conta é o consumidor. Vamos dar um jeito de melhorar isso. E estou aqui à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.